Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós, nesse dia 23, nesta sexta-feira, nós temos aqui o Evangelho de São Mateus no capítulo 13, versículos de 44 a 46. São apenas 3 versículos em que tem muito a nos dizer. Inclusive, já fizemos alguma meditação em cima de textos, em cima desse próprio texto, falando do tesouro escondido, da pérola preciosa, que é a vida espiritual. Eu gostaria hoje de, aproveitando esse texto, e aproveitar e para dizer por que nós não chegamos aqui. O que nos impede de chegar aqui? O que nos impede, por exemplo, de até de procurar esse reino? Então veja, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens para comprar aquele campo. E também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Por que a gente não encontra esse campo com esse tesouro e essa pérola? E por que nós não ficamos encantados? O que eu percebo é que na nossa vida, isso se aplica a todos nós, é que nós estamos muito mais encantados com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Então, dificilmente nós vamos chegar. Santa Teresa d'Ávila, quando ela descreveu a alma humana como um castelo, ela diz algo no seu livro das Moradas, que é algo importante para nós. Santa Teresa diz que muitas pessoas não progridem na vida espiritual, porque ao entrarem no castelo, e depois eu vou explicar, ao entrarem no castelo, elas ficam com a janela do castelo aberta, olhando para o lado de fora e dizendo assim: ah, que pena, né? Tá vendo? A gente não pode fazer isso. Ah, eu queria tanto fazer isso. Nossa, mas tudo que é bom é imoral ou engorda ou não pode. Ah, que chato. É assim. Então explico. Quem é que entrou dentro do castelo? Ora, está dentro do castelo todo aquele que, deixando o pecado mortal, estando em estado de graça. Então você que se confessou, você que está em amizade com Deus, está com a sua vida regular com Deus, você está dentro do castelo. Estaca zero. Está dentro do castelo. Estar dentro do castelo é estar em amizade com Deus. Prosseguir aí para as segundas moradas é começar a ter vida de oração. Aí é outro departamento, começar na meditação. Mas estar dentro do castelo é isso. É estar aí. Só qual é o problema que Santa Teresa diz lá? Santa Teresa diz lá que a gente não consegue buscar esses tesouros, porque nós estamos dentro do castelo, mas olhando para fora e querendo voltar para as cebolas do Egito. Nós estamos dentro do castelo, mas o mundo e as coisas do mundo estão tão dentro de nós, que nós não conseguimos. Perguntas, por exemplo, que às vezes me fazem: pode ir em tal show? Pode ir para o carnaval? Pode isso? Pode aquilo? Essas perguntas não precisariam nem ser feitas. Por quê? Porque se a nossa atração fosse as coisas de Deus, muitas coisas
E eu não estou dizendo que é pecado, que não entra nesse mérito, né? Mas muitas coisas não atrairia a nossa alma, mas nós estamos por demais atraídos pelas coisas dessa terra, pelos prazeres, pelas facilidades, pelos confortos desse mundo. Ora, hoje, por exemplo, nessa sexta-feira, nós celebramos Santa Rosa de Lima. Uma plena contradição a tudo aquilo que o mundo vive hoje. Quando a gente olha para a vida de Santa Rosa de Lima, que é padroeira da América, do Novo Mundo, quando nós olhamos para a vida de Santa Rosa de Lima, a gente vê que parece que tem algo de errado com essa menina, em que ela vivia de uma vida de mortificação, e ela que tinha uma beleza encantadora que cortava os seus cabelos, então ela fazia exatamente o processo ao contrário daquilo que nós vemos hoje. Então, meus irmãos, para nós descobrirmos esse tesouro escondido, para nós encontrarmos essa pérola preciosa, e que vai atrair muito mais a nossa alma ainda, nós precisamos nos desligar daquilo que é mundano, daquilo que são os prazeres simplesmente carnais. Por que a nossa alma está tão atraída para isso? E é exatamente essa atração da nossa alma que está nos solicitando de fora, o tempo todo o lado de fora está nos solicitando, é que a gente não consegue mergulhar na vida do Espírito. É que a gente não consegue, e algumas pessoas dizem assim, nossa, eu não ouço Deus. Não vai ouvir. Porque a cabeça e o coração e a mente está o tempo todo pensando nas coisas daqui desse mundo. Então realmente não tem como ouvir a Deus aí. Não tem como receber uma inspiração de Deus. Não tem como saborear a suavidade do Espírito com uma vida assim, né? Vivida simplesmente uma vida rasteira, né? Uma vida na média. Daí que vem a palavra medíocre. É viver na média. É viver como todos os outros. Nós não somos chamados a viver uma vida na média. A santidade não é uma vida mediana. A santidade é uma vida elevada. Sussurcordas, corações ao alto. É uma vida voltada para o alto. São Paulo diz a Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida verdadeira, aquilo que nós achamos hoje que é prazer para nós, né? Aquilo que nós achamos hoje que vai alegrar a nossa alma, e até algumas pessoas se alegram numa noite feliz, se alegram até fazendo coisas até lícitas, mas quando chega a hora do vamos ver, o coração está vazio. Porque, meu irmão, minha irmã, não se dá para preencher vazio com vazio. Santo Agostinho diz algo extraordinário. Ele diz que o nosso coração está inquieto. E ele só vai encontrar descanso, ele só vai encontrar repouso quando ele estiver em Deus. Então, tudo aquilo que não é Deus não pode saciar nosso coração. Muitas coisas vão ser passatempo, algumas coisas serão até boas, mas preencher o nosso coração mesmo, trazer a felicidade, da gente fazer como Santa Rosa de Lima, que abandonou a sua vida praticamente para viver em função das coisas do alto. Para a gente ver a vida, por exemplo, como entender o chamado a uma vida de clausura. Como você entende um negócio desse? Para muitos é loucura. Quem vive uma vida religiosa, quem abre mão de coisas lícitas por causa de Jesus, parece loucura. Algumas pessoas de fora dizem, nossa, mas essa vida é uma vida chata. É uma vida chata, né? E até algumas pessoas já disseram da minha vida, né? Nossa, eles vivem uma vida chata. Não, minha vida é muito feliz mesmo, graças a Deus. Não tem nada de chato aqui, porque Jesus aqui é a minha alegria. E Ele também precisa ser a sua alegria. Ele precisa ser a nossa alegria, né? Todas as outras coisas são consequências daquilo que é a verdadeira felicidade para cada um de nós. O tesouro da nossa vida
Aquilo que a gente precisa colocar todas as nossas forças, sem dúvida alguma, meus irmãos, é a vida espiritual. É encontrar esse campo que tem um tesouro. É encontrar essa pérola que nós vamos fazer de tudo para poder consegui-la. E vamos fazer de tudo para não abrir mão dela. Que Deus possa verdadeiramente fazer como o profeta diz, né? Que a cada vez mais a gente se deixe seduzir pelo Senhor. Como diz lá o profeta, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Que a gente se deixe seduzir muito mais por Deus do que pelas coisas que passam e que realmente não pode nos causar nenhuma felicidade verdadeira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.